do Luca e do Tomás, esposa do César. Temos uma academia em Uberlândia, na nossa cidade, juntamente com os meus pais, minha irmã. E com muito orgulho, muita alegria, há 2 anos e pouco eu sou também consultora de bem-estar da doTERRA. E eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com esse convite, né? De vir conversar com vocês. E o tema em especial é muito importante para o nosso negócio, que é como convidar as pessoas para conhecer os olhos e também o negócio. Eu queria contar algumas experiências do que eu tenho vivido. Então, recentemente eu tenho feito bastante mentoria A3. Sentamos eu, um direto meu e algum direto dele, para a gente conseguir ali identificar quais são as dificuldades que essas pessoas estão tendo no negócio. E, de fato, a maioria responde convites e fechamento. Muito complexo isso, porque de fato a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre essa arte, né, de fazer convites. E sabemos também que convite errado, tiro no pé. Vamos lembrar, né, quer dizer, lembrar não, é óbvio que os óleos essenciais, ele por si só já se convida. Então é incrível, é maravilhoso ter essa capacidade de colocar uma gotinha na mão da pessoa e aquilo ali já trazer um convite maravilhoso para esse mundo especial, né? Esse mundo aí tão natural. E eu falo que a maioria dos meus consultores da nossa rede, a maioria começou como cliente, se apaixonou e virou consultor. Então eu tenho inúmeras experiências dessa maneira. As pessoas são clientes, usam os óleos essenciais, começam a ter resultados e elas começam naturalmente a compartilhar. E aí já pensa, por que não ser consultor? Então agora vamos lembrar então quais são as opções, né, de convites. Nós tínhamos o convite antes pandemia, que era colocar uma gotinha na mão da pessoa e aquele momento ali já era fundamental para trazer a pessoa para conhecer mais sobre os óleos essenciais. E agora nós temos também que treinar, a gente precisou treinar novas habilidades depois dessa pandemia, ficando em casa e começando ali a treinar habilidades de telefone, WhatsApp, Instagram e outras coisas mais. Você tem habilidade, eu queria perguntar para vocês se você tem habilidade de fazer as pessoas te ouvir. Porque senão a gente consegue já prever o seu futuro dentro dessa empresa, né? Desse modelo de negócio. Vocês precisam treinar essa habilidade e fazer com que as pessoas te escutem, queiram te ouvir. Então isso a princípio é de fundamental importância, porque se você não tem a habilidade de convidar pessoas para te ouvir, é difícil você continuar o negócio. Então vamos começar aqui falando sobre a lista de nome. A lista de nome é, sem sombra de dúvidas, o começo de tudo, né? É o início de tudo. E aí eu fico vendo muitas pessoas tirando, falando, não, essa pessoa aqui não dá certo, essa pessoa já tem dinheiro suficiente, essa pessoa já tem condição suficiente, ela não precisa, né, desse negócio, ou então ela já tem um cargo muito bom. E aí a gente começa a evitar pessoas, não colocar na nossa lista, achando que aquelas pessoas, elas não estão aptas para o negócio, não estão abertas para o negócio. Mas quem está escolhendo isso é você. Quem está definindo é você. Você não sabe se de fato aquela pessoa ama o que faz, se de fato aquela pessoa quer fazer aquilo para o resto da vida. Você não sabe se ela quer ter prioridade de tempo e poder te trabalhar de dentro de casa. Você não sabe nada disso. Então, coloque todo mundo na sua lista para você entrar em contato com essas pessoas. E agora a gente vai falar sobre o convite, né? Por que convidar é tão complexo? Por quê? Porque a gente tem que colocar o nosso rosto, a nossa voz. A gente tem que ter muita coragem para falar para os nossos familiares que a gente está empreendendo num negócio novo. E mais ainda, a gente tem muito medo de receber não. E uma vez eu ouvi que muitas pessoas que não têm coragem de fazer esse convite para os amigos é porque em algum momento ele ainda não tem 100% de certeza daquilo que ele está fazendo. Então, eu vou fazer algumas perguntas e vocês comecem a analisar se vocês têm essa crença aí que te dificulta, que te impede, que te trava.
Se alguém te pergunta assim, você sabe, esse negócio é marketing de rede. Você sabe responder? Você sabe falar de fato sobre essa modalidade, né? Sobre essa opção de trabalho? Porque, gente, isso é maravilhoso. Trabalhar com marketing de rede é incrível, mas se você não souber falar, aquilo ali vai te travar. Você não vai conseguir passar verdade, vontade, você não vai conseguir crescer os olhos daquela pessoa que está te ouvindo. Outra coisa, as pessoas, na verdade, você sabe sobre a história da doTERRA, você sabe sobre os fundadores, sobre a missão da empresa que a gente trabalha junto. Você sabe sobre isso ou não? Você sabe apenas sobre os olhos, sobre aquelas pontinhas? Você estudou, você entrou no site, você aprofundou sobre a doTERRA? Porque se alguém te pergunta também, você não vai falar com boca cheia. E você usa os óleos essenciais, que é o mais importante, você compartilha com as pessoas que você ama, você quer de fato que essas pessoas tenham resultados com os óleos essenciais. Porque, gente, é real. Se vocês não têm a convicção que vocês estão na melhor empresa do mundo, que tem CPTG, que são os melhores óleos do mundo, não tem como a gente não falar de boca cheia. Então, eu queria, por último, perguntar se você ainda acredita em você, nas suas habilidades, se você de fato acredita que você é capaz de trabalhar nesse modelo de negócio e principalmente você acredita que você é capaz de quebrar qualquer crença sua limitante. Se você tiver certeza de que você acredita, se você acreditar em você, se você tiver certeza que você consegue aí quebrar qualquer crença limitante, de fato você vai ter inúmeros resultados, porque você vai demonstrar através da sua voz, da sua postura, do seu gesto, no seu olhar. Se você não acredita em você, é muito difícil você dar certo nesse modelo e em qualquer outro ramo também na vida. E isso tudo é treinável, isso tudo tudo é modificado. Basta querer, basta querer. Fazendo essas mentorias com esses meus diretos, com as equipes, eu perguntei para eles como é que ele divide o tempo deles trabalhando doTERRA, se eles sentam, como é que é essa divisão de tempo, como é que eles dedicam o tempo para doTERRA. E aí eu percebi que eles dedicam muito tempo fazendo o que gosta e pouco tempo fazendo o que tem dificuldade. E essa é a nossa, a gente tem essa tendência, né, de fazer muito mais do que a gente gosta e muito menos do que a gente tem habilidades, né? E aí eu sempre falo para as pessoas, para os meus diretos, quando você for começar a fazer a prospecção, entrar em contato, se concentre. Sente na sua cadeira e naquele momento não levante enquanto você não entrar em contato com 6 pessoas. Se você não faz isso, você vai postergando e as coisas não vão ficando naturais e aí você não vai ter resultado e ali vira uma bola de neve. Então se concentre. Eu sempre uso, né, meus óleos essenciais nesse momento, por exemplo, até para cá, para vir falar com vocês, Rosemary, Peppermint, White Orange. Usem óleos que te trazem conexão, que te trazem sorriso no olhar, no sorriso, no olhar mesmo, né? Porque a gente brilha os olhos. E tenha consciência de que você precisa no mínimo de 4 horas por semana para fazer esse trabalho. E eu observo a maioria fazendo no máximo 1 hora por semana. Você não vai conseguir ter resultado nesse momento, de modo algum, você não vai conseguir ter resultado dessa maneira. E eu vou falar agora alguns exemplos do que eu vejo nas mentorias que a gente tem conversado, né? Muitas pessoas falam, Gabi, as pessoas me procuram pelo Instagram. Aí eu entro em contato pelo WhatsApp e todo mundo para de me responder. Por quê? E nesse momento é literalmente uma análise que eu faço. Então, peraí, me mostra o que está acontecendo. Não, Gabi, eu convido. Me mostra. Porque lembrando, a maioria das pessoas, elas têm consciência e convicção de que elas estão fazendo o convite, só que não estão gerando resultado. Então, nós, consultores, precisamos, de fato, identificar qual que é a dificuldade daquele consultor. E aí eu peço, me mostra o que está acontecendo para eu poder te ajudar. Se eu não conseguir ver como você está fazendo, é impossível. E aí ela mostra, né?
que a pessoa falou, ela convidou a pessoa pelo WhatsApp, a pessoa falou: oi, tudo bem? Te vi no Instagram e eu queria conhecer sobre os óleos essenciais. E o que a pessoa respondeu? Nossa, hoje à noite a gente vai falar sobre os óleos essenciais, 7 horas da noite, estou te convidando. E ninguém mais me respondeu. As pessoas conversavam. E eu identifiquei naquele momento, você não gerou conexão nenhuma com o seu futuro cliente ou seu futuro consultor. Você não gerou vontade, você não perguntou da vida dele, por que ele está interessado nesse negócio, por que de fato, o que trouxe ele até aqui. Você precisa gerar uma confiança naquele futuro consultor, futuro cliente, gerar uma confiança, porque só assim ele vai ter vontade de participar da aula que você vai dar. Número 2, eu percebo também que as pessoas convidam assim: nossa, a gente vai fazer uma aula de óleos essenciais. Vamos ser reais, as pessoas ainda não conhecem muito sobre óleos essenciais. Então nós precisamos atingir a dor daquela pessoa. Se você não faz perguntas, você não sabe ajudar e atingir, né, a necessidade daquele cliente. Se você não sabe se ela tem uma rinite, uma sinusite, você não sabe se ela tem dores no corpo, você não sabe se ela está ansiosa, se ela está depressiva. E quando você identifica a dor do seu cliente, a gente fala que não é nem uma isca, né? Mas a gente fala que a gente consegue captar e trazer aquela pessoa com mais vontade, porque o foco é dela, não é meu. Não adianta eu ficar falando para a pessoa que eu dormi bem se ela tem dores no corpo, se o intuito dela é conhecer os olhos através das dores. Então entende que nós devemos ter a obrigação de fazer uma leitura com aquela pessoa, entender de fato o que ela quer transmitir. Se a gente não tem essa sensibilidade, essa noção, a gente fica falando muito de nós, e eu, e nós, e minha história e tudo mais. E aí você não consegue muitas vezes fazer com que aquela pessoa desperte interesse. Você precisa resolver as questões dela e não suas. E por último, eu vejo muitas pessoas também mandando lista de transmissão, né? E aí manda um mesmo convite para todo mundo. As pessoas não vão gerar conexão, as pessoas não vão querer, justamente porque ela não se sentiu confiante de conhecer algo que convenhamos, está começando. Mas se você gerar uma conexão, se você começar a fazer esses passos muito bem feitos, o seu sucesso vai ser incrível dentro da empresa. E por que acontece muitas vezes isso? Porque nós não nos preparamos. A maioria das pessoas faz de forma intuitiva, fazendo do jeito que trabalhou na outra empresa, fazendo do jeito que acha que está certo, e isso é a maioria das pessoas. E nós não nascemos com habilidade de vendas. Piorou, nós não fomos trabalhados ao longo da vida. Então, do mesmo modo que eu estudo para entrar numa faculdade, que eu estudo para fazer alguma prova, eu preciso estudar sobre vendas. Claro, a gente não vai esperar o momento certo, né? A gente não vai ficar esperando o momento certo sempre, porque a gente precisa treinar, a gente precisa agir, a ação gera resultados, não precisa esperar o momento certo. Mas, de fato, você precisa começar a treinar, estudar, se empoderar, sentir confiança, sentir vontade e assim você começar a fazer os seus contatos. Se você fizer tudo isso, o seu futuro vai ser incrível. E se você não fizer, você vai entrar naquele ciclo vicioso. Não cadastra, não atrai, não convida, não atrai pessoas, não cadastra, não tem renda, não recebe por isso e desiste. Então você precisa de fato trabalhar todas essas possibilidades, e todo mundo é capaz. Eu falo por mim mesma. Eu não tenho habilidades nenhuma de falar em Instagram, de falar em redes sociais. Eu não tenho habilidades para estar falando com vocês, mas eu me preparei. Eu tive as minhas experiências nesses 2 anos. Eu fiz inúmeras vezes, coloquei meu celular de frente para mim, comecei a falar várias vezes em pé. Eu treinei a melhor forma de entrar em contato, de falar com vocês, então é a mesma forma de entrar em contato. Então eu falo por conta própria. Eu nunca tive essa experiência de poder falar. E hoje eu estou aqui, né, depois de muitos treinamentos comigo mesma, falando para vocês. Então é tudo treinar, você tem que querer, você tem que querer.
E vamos lá sobre os convites agora. Como é que a gente faz essa descrição de convite? Eu sempre divido, né, contatos quentes, contatos mornos e contatos frios. Contatos quentes, nossos familiares, as pessoas que a gente convive, nossos amigos, as pessoas que são próximas. Contatos mornos, as pessoas mais antigas, né, de faculdade, da infância, vizinhos antigos. E os contatos frios, aquelas pessoas que de fato você nem conhece. E ali, muitas vezes, as pessoas já começam errando. Foi comigo um pouco assim. Eu fiquei com receio do que os meus amigos iam pensar, a minha família, por eu já ter um outro emprego, por eu já ter uma outra profissão. Então, um pouco foi comigo isso. E depois eu precisei desconstruir muitas coisas para conseguir ter coragem. E é isso, a gente precisa ter coragem. Se nós começarmos, as pessoas não começam com contatos quentes. As pessoas normalmente começam com contatos mornos, postando, e com contatos frios. Só que tenham a convicção e a ciência de que você só vai ter sucesso se você de fato começar a falar com as pessoas de contatos quentes. A sua família, os seus amigos, são eles que vão te fazer aumentar crença no produto, são eles que vão te fazer aumentar a crença no negócio, e aí você vai se desenvolver. E como que eu faço, né? Eu entro em contato e falo: oi mãe, ou né, oi primo, oi amigo, olha, eu estou te ligando porque eu confio muito em você. A sua resposta para mim é muito, muito, muito importante para mim. Eu estou dando crédito para aquela pessoa, estou falando que de fato é importante ela me ouvir. Então eu gostaria de te chamar para escutar sobre o meu modelo de negócio, para ver o que você acha, para ver se você acha que eu estou, me portando bem. Enfim, eu trago essas pessoas para elas me darem feedback, porque de fato são as pessoas mais importantes para mim, eu preciso delas. E tenho a ciência que se você começa por eles, você vai trabalhar muito melhor seus contatos mornos e contatos frios. E também, porque se você não fala com seus contatos quentes, a chance deles entrarem com outras pessoas vai existir, porque alguém vai fazer esse trabalho. Então, para que depois você não arrependa de não ter falado com aquela pessoa, porque ela entrou em outra rede. Vamos agora falar sobre os contatos mornos. Esses contatos, vocês precisam ter a paciência de reaproximar. E se vocês tiverem a paciência, fazer com gosto, fazer com carinho, vocês vão ter inúmeras pessoas entrando para consumir os olhos e também entrando para o negócio com você. Tenham a ciência de que contatos mornos vai ser assim o seu leque de opções. E como que a gente começa, né? Normalmente curtindo foto de amigos, mandando mensagem: que saudade, quanto tempo, como você está? Nossa, a gente está com filhos da mesma idade, a gente está com filhos muito da idade próxima, então, nossa, eu também estou andando de bicicleta, eu também corro. E ali você vai criar um ambiente que traga muita conexão sobre o que você está vivendo, sobre o que a pessoa está vivendo. E aí você vai sentir, né, se naquele momento vai ser a hora de você acordar, falar sobre assunto e sentir se a pessoa também está aberta a te ouvir. Fora da pandemia, a gente sempre marca um lanche, a gente sempre marca um café. E depois da pandemia, a gente precisou aí estreitar os laços através do WhatsApp, né? Então eu peço o número dessa pessoa e vou conversar com essa pessoa através do WhatsApp. E a gente relembra histórias, a gente fala sobre gostos incomuns e seja sincero. Não fale para a pessoa que você vai começar a correr só porque ela corre. E aí, um certo momento você não vai correr e ela vai identificar naquele momento que você estava ali só para vender. Seja sincero. Eu queria passar a experiência de vocês, né? Eu nunca fui muito aberta para relacionamentos, né, de conversar com pessoas, justamente porque eu acho que a gente tem passado o tempo e as pessoas têm ficado mais frias. A gente fica mais com a nossa família, né, com as pessoas que estão mais próximas. E que bom que foi descobrir que eu tenho a chance de fazer mais amigos.
Porque a doTERRA precisou me tirar dessa zona de conforto, a doTERRA precisou fazer com que eu fosse lá e cutucasse naquela, sabe, naquela dorzinha. Ai, então vamos lá, vamos começar a entrar em contato com pessoas. E que delícia que foi fazer isso. Hoje a minha rede são feitas de amigas de anos e é um privilégio poder fazer isso. Então, seja sincero, fale que você quer conversar sobre crianças, sobre assuntos que de fato te gerem uma conexão. E aí você começa a perguntar como é que está seu trabalho, né? Ao longo das conversas você vai falar como é que está seu trabalho, se você se vê para o resto da vida fazendo isso, se você ama o que faz, se você, como é que está o seu estado emocional. Quando a gente pergunta isso, né, não é nem estado emocional, nossa, como é que você está nessa pandemia? As pessoas começam ali a falar o que elas estão sentindo, que de fato está complicado para muitas pessoas. Então ali a pessoa já começa a falar o que ela está sentindo nessa pandemia, sobre o trabalho dela, sobre os filhos, sobre trabalhar, querer trabalhar, querer ficar mais com os filhos e não poder. Então ali as pessoas começam, através de muitas perguntas, a falar sobre elas. E vocês vão gerando afinidades, conexões, você vai ter que ter a sensibilidade de saber a hora de falar sobre os produtos, sobre o negócio, e principalmente gere uma curiosidade. Eu sempre nessas conversas eu dou alguma coisinha do tipo, nossa, eu conheci óleos essenciais que começou a cuidar da minha família de forma muito natural. Não precisa naquele momento vender os óleos essenciais, mas você vai gerar uma curiosidade nela. Para mim, que não dormia direito, eu usei um óleo essencial que foi incrível também. Eu não estou vendendo óleos essenciais, eu estou contando para elas minhas experiências. E se for sobre o negócio, eu falo, sim, eu tenho uma outra empresa. Mas em um certo momento eu comecei a pensar no meu futuro, né? Se essa empresa iria me trazer uma renda residual. E pronto, ali você vai gerar uma curiosidade na pessoa, você não precisa falar mais nada. E tenha certeza que em algum momento vai surgir a oportunidade de vocês conversarem. E eu falo que assim, se for para conhecer os olhos, fale sempre aquela frase, eu lembrei de você. Você precisa usar essa frase, porque a pessoa vai se sentir querida, ela vai se sentir especial. E quando você fala, eu lembrei de você, porque eu gostaria de te ajudar, não tem jeito, ela vai querer conhecer mais um pouquinho sobre isso. Isso se for sobre os olhos. E se for sobre o negócio, a gente faz muito o que o livro GoPro, que por sinal é um livro incrível que todo mundo deve ler no mínimo 3 vezes. A gente sempre fala, né? Seja dinâmico, seja rápido e faça elogios e pergunte se a pessoa está aberta a novas oportunidades. Então, de fato, vocês precisam sentir, ter essa sensibilidade e mostrar aí para as pessoas que você quer ajudar, que você tem a solução, tanto das partes, né, da solução para a vida física, emocional e também para a vida financeira. Então, você tem que ter essa consciência de que você vai ajudar as pessoas, que você não está atrapalhando essa pessoa. De fato, você vai ajudar. E por último, os contatos frios, né? Os contatos frios, eles são diretos, retos, você não precisa ficar pisando em ovos, né? Você não precisa ficar com medo de receber não, porque afinal de contas são pessoas que você não conhece. Mas eu queria que vocês gravassem uma coisa. São os contatos frios que vai fazer o seu negócio crescer futuramente. Porque de fato vai chegar alguma hora que a gente não tem muito para quem oferecer mais, né? E aí os contatos frios, você vai ter que criar relacionamentos, você vai precisar conhecer pessoas novas, você vai ter que conhecer outros meios, né? Se você fazia academia em um lugar, você vai passar para outra academia. E assim, se você começar a se relacionar muito bem com esses contatos frios, o seu negócio nunca vai acabar. A sua lista vai ser infinita. Mas eu quero que você grave também. Você só vai ter sucesso com os contatos frios se você fizer muito bem feito com os contatos quentes e com os contatos mornos. Você só vai ter sucesso com eles treinando, aumentando a sua crença, aumentando o seu poder de verbalização, de fala, de consciência. E aí você nunca mais vai parar de colocar pessoas na sua lista.
Então, vamos resumir um pouquinho do que a gente falou, né? Número 1, gere curiosidade, gere vontade. Não seja aquele vendedor chato, não queime o nosso negócio sendo aquele vendedor chato, insistente, telemarketing. Gere vontade na pessoa, crie uma conexão, demonstre afeto, demonstre preocupação com a pessoa. Não queira somente vender, não vai direto ao ponto. Gere ali, se relacione. Tenha sensibilidade também de saber quem quer te ouvir. Fale para quem quer te ouvir, porque senão você vai ficar falando para pessoas que não querem te ouvir, aquilo ali não vai te dar resultado e você vai ficar muitas vezes frustrados. E o nosso negócio é de falar não, mas fale muitas vezes para quem quer te ouvir. Por isso que eu falo, tenha consciência também se você é uma pessoa que as pessoas te escutem, senão você precisa se desenvolver nessa parte também. Mande áudios. Ao invés de mandar mensagem, mande áudios. O áudio a gente coloca voz, a gente coloca vontade, a gente coloca energia. E muitas vezes a frase, o escrito, a pessoa lê conforme ela quer. O áudio não, ela está sentindo ali que você de fato quer ajudá-la. E aceite que o seu negócio, muitas pessoas vão falar não. Aceite isso, é natural. Afinal de contas, tenha consciência de que 45 convites, 30 pessoas você precisa conversar, 15 pessoas você vai cadastrar e 3 serão seus consultores. Essa é a média que a doTERRA nos traz. Mas saiba também que se você não está dentro dessa média, procure saber, não coloque culpa nas pessoas, não coloque culpa na pandemia, não coloque culpa no externo. Procure identificar a sua falha, procure identificar por que você não está convidando corretamente. Procure, chame pessoas para ouvir o seu convite, para ver se fato está legal, está certo, está atrativo, está convidativo. E por último, seja incrível na arte de fazer convites. Esse é a chave do nosso negócio.